Hoje nós estamos iniciando a célula Jesus, a chave da vitória. Coube a Deus trazer apenas nós. Que essa mensagem que agora vamos estar trazendo venha agora inculcar, venha ser firmada no coração daqueles que não puderam estar aqui. E que na próxima semana, na quinta-feira que vem, nós esperamos vocês para poder receber uma palavra que vem do trono do Senhor. Porque hoje a palavra ela vem referente a ensinamento para se receber a bênção do Senhor e poder manter a tua salvação. Passaremos por vários versículos, onde vocês poderão receber o que Deus tem para vocês. Amém? Amém. Então no livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 1 ao 6, a palavra do Senhor diz assim: Meu filho, não te esqueça da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarra-as ao pescoço, escrevas na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Como a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, que nós devemos guardar as palavras do Senhor e colocar ela na tábua do nosso coração, para que nós penduremos ela numa tábua e coloquemos ela em nosso pescoço. Para quê? Para que todo momento nós possamos estar no caminho do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir a Deus, ninguém pode ir ao reino do Senhor se não for através de Jesus. Não existe outro meio, não existe outro atalho, não existe outra ponte, a não ser o vivo e fiel caminho que é Jesus Cristo. Por isso, a palavra diz que nós não devemos confiar em homem, não devemos confiar em carros, mas devemos confiar em Deus, porque Ele provê todas as nossas necessidades. Já em Provérbios 6,33, Mateus 6,33, 34, a palavra diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vejam, a palavra do Senhor, o próprio Jesus, ele diz para nós buscarmos primeiro o reino dos céus. Mas tem muitas pessoas que às vezes buscam os seus reinos, buscam as suas prioridades, buscam o seu trabalho, querem buscar. Eu tenho aqui o que nós iríamos fazer para hoje, uma dinâmica, mas ela ficará para a semana que vem. Porque em cada momento que você procura o reino dos céus, quando você se chega a Deus, quer dizer o quê? Que você pega todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que tem te causado tristezas, dores, arrependimentos, você chega diante de Deus, quando você chega no seu reino, quando você entra na presença dEle através da oração. Jesus nos ensina que nós devemos entrar no nosso quarto e em secreto falar com o Pai. Quando Ele diz nós buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar, Ele diz: vá até Ele em primeiro lugar. Todos os seus problemas, leve, entregue aos pés da cruz, entregue para Deus, entregue para Jesus e busque a Ele, adore, porque quando você estiver adorando a Deus, nada mais sublime do que Ele entrar com providência nas suas necessidades. A palavra do Senhor diz que Davi, ele escreveu: jamais vi um justo mendigar o pão. O Senhor, quando diz que buscando o reino dEle, as demais coisas Ele acrescentará, o que Ele quer dizer é que nada vai faltar na tua casa. Não vai faltar comida, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar saúde, não vai faltar o entendimento, não vai faltar o sorriso. Em Isaías está dizendo que Ele trocará as nossas vestes de cinza, nossas vestes de tristeza, nossas vestes de sofrimentos, nossas vestes de amargura, de dores, por vestes de alegrias. Ele derramará sobre nós um óleo de alegria. Para quê? Para que nós possamos contemplar a face dEle. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando nós buscamos ao Senhor, Ele se alegra. E quando o Senhor se alegra,
ele quer dizer, eles são meus, ninguém pode tocar nele. Veja um pai, quando ele está alegre pela obediência do seu filho, ele fica próximo ao filho, ele realiza os desejos do filho, ele faz o que o filho pede para ele. Em momento algum, ele pega e fala para o filho, não. Se ele tem condições de comprar um bem que o filho está pedindo, ele vai, porque o seu filho é obediente, o seu filho todo dia respeita a autoridade dele, o sacerdócio dele. Não é respeitar como chefão, mas sim como pai, como aquele que educou, como aquele que lhe sustenta. Porque, pense bem, você como filho, desde criança quando você nasceu, nunca lhe faltou nada, nunca deixou de lhe faltar uma roupa, nunca deixou de faltar um alimento, nunca deixou de lhe faltar um colo, uma casa, uma cama, uma coberta para você se cobrir, porque o teu pai tem cuidado de você. Agora imagina Deus, que é soberano sobre todas as coisas, que fará muito mais do que seu próprio pai tem feito. Então, por isso diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, porque as demais coisas ele acrescentará. E quando diz justiça, não ficará nada, nenhuma mentira, nada, nenhuma calúnia, nada que te acusarem sobre você, porque o Senhor fará justiça. Porque quando você busca a verdade, quando você anda no caminho do Senhor, quer dizer que você está andando em verdade, você não anda fazendo coisas erradas, e portanto, as suas bênçãos chegarão, e o Senhor agirá com justiça sobre você. Em Mateus 7:24, a palavra do Senhor também diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Vejam, aquele que está firmado, aquele que está na presença de Deus, aquele que rejeita. No livro de Tiago, a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo, resistir às tentações, resistir ao pecado, e ele fugirá de você. Não é que ele fugirá, essa vontade que brota dentro de você, ela passará. O inimigo, ou às vezes quando você passou, você pode ter vontade, porque você tinha uma vez uma caída para a bebida, de voltar a beber, ou quem sabe de voltar por algumas drogas, quem sabe de voltar a mentir, quem sabe de voltar a furtar, quem sabe de fazer coisas erradas, praticar algo obscenos, algo prejudiciais que o Senhor não se aprova. Então, quando você resiste a tudo isso, essa vontade é de passar. E porque você está firmado sobre uma rocha, o Espírito Santo vem e te fortalece. Todas essas coisas virão contra você, mas você está firmado numa rocha. Ela é como uma tempestade, ela vai bater em você, a vontade vai vir, mas ela vai passar. Você não vai ser abalado, você vai vencer. Por isso, o Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não é que nós somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Nós somos aqueles que venceram e um pouco mais além, porque o Senhor é nosso general, é Ele que nos conduz para uma vitória certa. Em Abacuque, capítulo 3, do versículo 16 ao 18, a palavra do Senhor ela nos diz assim, ó: quando eu ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído. A fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia, que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente da música para instrumentos de cordas. Para todos aqueles que servem o Senhor, para todos aqueles que aceitaram o Senhor. Meu irmão, se a tua bênção ainda não chegou, se a tua casa ainda está passando por dificuldade, se o teu filho ainda não foi convertido, ainda não saiu das drogas, não
não saiu ainda da perdição, se o seu marido não parou ainda de procurar bebida, não está ainda perdido, seja lá o que for, um parente seu que está afastado do caminho do Senhor, aqui quer dizer, ainda que não floresça, ainda que não haja vide no campo, o Senhor é Deus, amado, confia nele que ele fará, mas creia, não desista do teu caminho, não desista do chamado que Deus tem te proposto, continue caminhando, continue fortalecendo, porque a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se aguardam com grande expectativa que se realize. Por quê? Porque você não sabe o que tem diante da esquina. Se você pegar um atalho para não passar pela esquina, quem sabe ao vir a esquina a tua bênção está lá, mas você cortou um atalho, você deixa a tua bênção para trás. A palavra do Senhor, ela nos diz que as bênçãos nos alcançarão, elas chegarão no momento certo. Veja o que aconteceu com Daniel. Daniel poderia ter ficado aflito, com medo. Já pensou ser jogado dentro de uma cova de leões famintos e ser trancado? O certo era ser devorado, mas Deus vem com a tua bênção no momento certo. Veja que o anjo chega para Daniel e fala assim: Daniel, tu és querido de Deus, o Senhor não me enviou. Desde o primeiro momento que você começou a orar, desde a primeira prática, do momento que você colocou teu joelho no chão, na primeira oração por todas essas causas do povo de Israel, Deus ouviu e te mandou vir te abençoar, trazer a resposta para você. Mas o príncipe da Pérsia, ou seja, o diabo e seus demônios, impediram a tua bênção de chegar, fizeram tudo para que ela não chegasse. Mas ainda não era tempo, ainda podia demorar um pouco mais. Deus permitiu que o anjo continuasse guerreando, permitiu que Daniel continuasse orando, porque a oração de Daniel fortaleceu o anjo para que ele continuasse resistindo contra as potestades espirituais da maldade, conforme está no livro de Efésios capítulo 6. Então o anjo continuou, mas quando o anjo estava ali, Daniel foi visto para ser jogado, veio auxílio, Deus envia socorro, Deus envia alguém forte para te ajudar, enviou Gabriel para ajudar o anjo, para poder combater o inimigo, e o anjo chegou até Daniel, no momento que ele foi jogado dentro da cova, e fechou a boca dos leões. Veja que a palavra de Deus diz isso, e não adianta você dizer, como muitos dizem, é que os leões não estavam com fome. Vai você chegar perto de um animal carnívoro, e chegar lá perto, mesmo que ele não esteja com fome, você coloca a mão na boca dele. A palavra de Deus diz que Daniel dormiu a noite toda, que Dario chegou ali no dia seguinte, chamando e dizendo: Daniel, eu orei, jejuei ao teu Deus durante a noite toda para que nenhum mal tenha acontecido. Até o próprio rei Dario estava acreditando na salvação de Daniel, que Deus iria interceder por Daniel. Olha só a conversão que através de Daniel, um rei da Babilônia sendo convertido. Nesse momento, Daniel sai de lá dizendo que o rei não tinha culpa nenhuma. E Dario manda que os 3 acusadores de Daniel fossem lançados dentro da cova. E o que aconteceu de imediato com aqueles 3? A palavra de Deus diz que eles não caíram nem no chão. Os leões não permitiram, que tanta fome eles estavam. Eles devoraram no alto. Veja, os leões, uma quantidade de leões vinham até ali, porque os 3 não chegaram nem a tocar ao chão. Eles foram devorados no céu. Deus entra com a tua providência no momento certo. Mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que você não esteja vendo a tua bênção realizada, ainda que você não esteja vendo a tua família servindo ao Senhor, não esteja vendo a cura da sua enfermidade, saiba que Deus está entrando com providência. Ele é Deus e Ele diz que tudo está na mão dEle. Imagina Marta e Maria quando mandou chamar Jesus, avisando que Lázaro estava enfermo. E quando Jesus chegou, ela falou: ele já é morto já há 4 dias. Veja a decepção. Mas ela esqueceu que estava falando com o dono do universo, com o rei dos reis, o Senhor dos senhores, porque ela não sabia ainda. E ele falou: calma, isso é para a glória de Deus. E naquele momento ele mandou Lázaro sair para fora. E Lázaro saiu saltitando, todo amarrado. Eles falaram que fedia. Ele saiu perfeito, não tinha nada que se saísse de perto dele.
Deus é fabuloso, Deus é maravilhoso. Você tem que confiar em Deus, seja em todo o tempo. Você tem que vencer suas batalhas, suas dificuldades, tem que colocar Deus em primeiro lugar. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, como você quer que Ele resolva? Josafá, numa peleja, quando ele estava lá, viu um grande exército vindo contra ele. Eles foram orar. O sacerdote, o profeta falou para ele: se acalma, Deus manda te avisar, apenas adore, descanse, e amanhã você verá tão grandes coisas que eu fiz a teu favor e fiz contra os teus inimigos. No dia seguinte, Josafá encontrou todo o exército caído por terra, todos eles mortos, todos eles destruídos, e sobrou para eles apenas pegar os despojos, ou seja, pegar todo o ouro, todo o gado. E veja que não eram tão grande quantidade, que a palavra de Deus diz que eles levaram 3 dias para juntar todos os despojos, todas aquelas riquezas que eles pegaram. Então, meus irmãos, Deus faz grande coisa, e Deus quer fazer uma grande coisa na tua vida, quer fazer um grande livramento, quer fazer uma salvação. Quem sabe Ele quer te usar você, para você restaurar a tua família, usar você como boca de Deus, como profeta do Senhor, para levar a paz na tua casa, levar uma palavra de cura, levar uma oração, orar por aqueles que estão enfermos. Para completar, no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 22, 25, diz assim: tornar-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Viu que maravilha diz no livro de Tiago? Ser ouvinte e praticante. Porque aquele que ouve e não pratica é como um homem que chega diante do espelho. Ele olha o seu semblante, ele vê como é que está teu cabelo, ele penteia, ele arruma, como uma mulher arruma sua maquiagem e tudo mais. E logo saindo da frente do espelho, já não está vendo mais nada, porque o tempo vem o vento, vem a poeira, desarruma o teu cabelo, tira a tua maquiagem, às vezes o suor deixa borrado o que você passou no rosto. Você não está vendo, você está achando que está bela como você viu. Quer dizer, é como uma fumaça que pegou e se esvaziou, sumiu. Assim é a imagem do espelho, você não vê mais. Quando no final do dia você for ver, já é uma outra imagem. Então, mas se você ouve e pratica a palavra de Deus, você confia nela, você crê no que ela diz, você vai ser bem sucedido em tudo. Porque a palavra do Senhor diz que você fará proezas em nome do Senhor. Você fará grandes coisas, você fará maravilha. Jesus, ele disse quando ele subiu ao céu: aqueles que vierem após mim farão esses mesmos milagres e muito mais, porque eu vou para o meu Pai, mas vocês continuarão fazendo aqui. Por isso ele nos enviou um Consolador, que se chama Espírito Santo, para nos auxiliar, para nos fortalecer, para que em todo tempo nós possamos permanecer na palavra, para quando nós estivermos saindo fora, quem sabe, é numa reunião de célula, é no culto da igreja, é no meio de um louvor, o Espírito Santo vai falar: ô filhinho, acorda, você está andando por caminho errado, você está desviando, não faça isso, que se você desviar numa estrada, você pode cair num abismo e pode não ter salvação, você pode morrer. Mas Deus quer a tua salvação, Deus quer a tua cura, Deus quer a tua salvação, tua ajuda, teu favor. Por isso mantenha-se firme no caminho, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque o caminho da cruz é certo. Paulo nos diz que ele percorreu o caminho, combateu o bom combate e guardou a fé. Em tudo, Paulo passou dificuldade, Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi expulso de cidade, Paulo saiu de cima de um sobrado, correndo dentro de um cesto, Paulo sofreu um naufrágio, Paulo foi mordido por uma serpente, por uma cobra venenosa, mas Deus não permitiu que nada de mal acontecesse a ele, porque Deus tinha falado que importa que ele chegasse a Roma, que ele tinha um destino para ele chegar, ele tinha um caminho para percorrer, ele tinha que guardar a fé que Deus tinha dado para ele quando ele conheceu Jesus.
ficou ali em Damasco, ele conheceu, ele viu que Deus tinha preparado para ele até o final, e foi, e sabia que a coroa da vitória, que a coroa que o Senhor tem separado para cada um de nós, já estava guardada e separada para ele. Assim é para aqueles que permanecerem fiéis, continuarem no caminho, ainda que venha dificuldade, ainda que tudo pareça que não vai se realizar, confia, porque Deus fará maravilha na tua vida. Salmos diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, aguarde que a tua alegria vai te chegar. Em Provérbios, para finalizar, no capítulo 1, versículos 7 e 9, a palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Meu filho, ouve a instrução de teu pai e não despreze o ensino da tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça, ou colares para o teu pescoço. Vejam que a palavra do Senhor diz que as pessoas que têm conhecimento, sensatos, eles ouvem e a praticam. Lembra que nós acabamos de falar sobre Tiago? Para ser praticante, não somente ouvinte, mas ouvir, absorver, guardar aquilo dentro de você e praticar. Não adianta você querer pegar a luz com a tua mão e achar que você vai guardar a luz na palma da tua mão, porque você não vai guardar, mas ela vai estar para todo mundo ver. Você sensato, pega as palavras que o Senhor tem te ensinado, pega as palavras que o Senhor tem te instruído e as pratica, ouve. Aquelas pessoas que são insensatas, que acham que Deus é mentira, que Ele não existe, que nada disso irá acontecer, são insensatos. E vejam que eles rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a instrução. Aqueles que rejeitam, muitos deles hoje nós vemos, ou estão morrendo porque estão usando drogas, ou porque estão fazendo algo errado, ou estão com as suas famílias desestruturadas, estão com as suas famílias destruídas. Veja que muitos deles estão ficando pelo meio do caminho. Muitos deles nós recebemos notícias que infelizmente já partiram dessa terra, foram para outra. E vocês que estão ouvindo essas palavras, guarda ela na tábua do teu coração, escreve ela diante de ti, põe ela nas tuas paredes, para que quando você ver, quando você levantar, você veja e as pratique. Veja que Deus ainda nos diz: filho, ouve os ensinamentos do teu pai e da tua mãe, porque são palavras de bênção, são palavras para te instruir, para você ser mais do que vencedor. Guarde essas palavras, pratique elas todo dia, e que Deus possa te abençoar. Agora nós vamos orar para descansar. Nesse domingo nós teremos o culto na nossa igreja evangélica Família de Deus, ali sob a direção do pastor Walter e da pastora Fran, a partir das 19 horas. Você é nosso convidado, venha receber a tua bênção, venha ouvir a palavra do Senhor, porque Deus tem uma palavra para você, queira você ou não, Ele tem. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor alcance cada um que está vendo essa mensagem, cada um, Senhor, que está sendo alcançado, o lar que está adentrando, e que essa palavra, Senhor, venha ser firmada nos seus corações, e que ele, Senhor, venha viver elas, venha praticá-las, não apenas como ouvinte, Pai, venha obedecer, venha respeitar os seus pais, Senhor. Pai, que todos que a ouvirem, venha com sinceridade, Senhor, viver, mesmo que não receba as suas bênçãos agora, mas tenham esperança, tenham fé, Senhor, que tudo se realizará, como Daniel soube esperar, como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro da fornalha e sabiam que o Senhor ia defendê-los. Pai, todos os seus filhos, todos os grandes heróis viram as tuas bênçãos, Senhor. Josué viu tão grandes coisas que o Senhor fez com aquela muralha de Jericó, Senhor. Pai, em tuas mãos eu entrego cada vida que está ouvindo, entrego a minha vida, entrego a vida da minha família, Senhor, e peço que o Senhor as cubra com as tuas bênçãos
e com as tuas palavras, Senhor. E nós te agradecemos por podermos estar praticando, Senhor, e levando a tua palavra aonde o Senhor quer chegar. Abençoa e que a pessoa que receber, Senhor, possa te glorificar no nome de Jesus. Amém? E você que não veio hoje, você deixou de ganhar seu chocolatezinho e participar. Mas quinta-feira que vem tem mais. Às 8 horas nós te esperamos aqui no Jardim Gaivota, na rua Bico de Lacre, 658. Venha para a célula, venha para a igreja, venha para Cristo, para buscar a tua salvação, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite e um sonho abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém.